Fala Tricolada, Alexandre na área para um vídeo de análise jogador por jogador dessa derrota do Fluminense aí para o Olímpia do Paraguai por 2-0 no tempo normal e 4-1 na disputa por pênaltis. Uma vergonha do Fluminense, uma atuação muito ruim, muito defensiva. O Fluminense passou a maior parte do jogo jogando no seu campo, com as suas linhas muito atrás. Em momento nenhum o Fluminense pressionou a saída de bola da equipe paraguaia para provocar o erro. Quando o Fluminense se preocupou em se defender e se fechar, era muito próximo da sua área defensiva. A equipe paraguaia teve liberdade no meio de campo, uma escalação com poucos jogadores ali para pensar o jogo, dominar, tocar a bola, ser mais criativo. O Fluminense foi muito pouco criativo, faltou uma cabeça pensante, faltou Nonato, faltou Ganso. O Fluminense teve algumas chances, grandes oportunidades, por exemplo, do Gabriel Teixeira, cara a cara, ele, o goleiro, perdeu essa oportunidade. E um jogo muito ruim do Fluminense, um jogo muito covarde do Fluminense, do Abel Braga, principalmente no segundo tempo, quando ele abriu mão dos atacantes e chamou a equipe paraguaia para dentro do seu campo. E o pior, uma equipe paraguaia muito fraquinha. Jogou 90 minutos fazendo chuveirinho, jogadas aéreas, jogando a bola na área do Fluminense, e foi só isso que o Olímpia fez durante os 90 minutos. O Fluminense conseguiu ser eliminado numa pré-Libertadores, nem na fase de grupo chegou. Uma festa tremenda que o Fluminense fez no último jogo do Campeonato Brasileiro de 2021, no jogo contra a Chape, em que o Maracanã estava lotado, e o Fluminense comemorou uma classificação na pré-Libertadores. Aí no ano seguinte, na pré-Libertadores, o Fluminense conseguiu ser eliminado por Olímpia do Paraguai jogando dessa maneira. E o pior, a postura do Olímpia do Paraguai, que costuma ser uma equipe bem defensiva, catimbeira, foi muito mais corajosa. A equipe do Olímpia foi muito mais corajoso jogando no Newton Santos do que o Fluminense foi corajoso jogando no Defensores del Chaco. A postura do Olímpia foi muito mais corajosa jogando fora de casa do que o Fluminense lá no Defensores del Chaco. O Fluminense se apequenou demais. O treinador errou também muito quando tirou o Cano e tirou o Gabriel Teixeira, colocou mais um zagueiro e colocou um lateral. Abdicou dos minutos finais de jogar. O Fluminense não foi agressivo, o Fluminense não conseguiu trocar passes, criar oportunidades, e quando criou oportunidades em alguns contra-ataques, bolas vadias assim, os jogadores não resolveram. O Cano perdeu um gol cara a cara com o goleiro, e o Gabriel Teixeira também perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Daí teve a expulsão do Nino, também teve um gol anulado do Fluminense, mas isso tudo faz parte da Libertadores, principalmente no jogo que não tem o VAR. A gente sabe muito bem que a Conmebol fica no Paraguai. Mas isso foi um erro. Eu acho que o Fluminense fez por onde de ser eliminado, e é uma vergonha, é um prejuízo terrível financeiro para o Fluminense. O Fluminense sair numa pré-Libertadores, não chegar nem na fase de grupos. Agora vai pensar numa Sul-Americana. Aí eu pergunto, é o Abel Braga que vai ser o treinador do Fluminense na Sul-Americana? Ele tem condições de levar o Fluminense a um título sul-americano? Sobrou a Sul-Americana para o Fluminense. É esse caminho que a gente vai seguir? É o caminho mais correto? O Abel Braga tem condições de acrescentar mais do que ele apresentou até agora? Vamos lá, vamos começar pelo goleiro Fábio. Rapaziada, 2-0, o Fluminense perdeu o jogo. Acho que o Fábio não foi o culpado por essa derrota do Fluminense. Ele até salvou o Fluminense em algumas oportunidades, fazendo duas grandes defesas, principalmente a dos 19 minutos. Com 19 minutos de jogo, ele fez uma defesaça, salvando o Fluminense de tomar o gol logo no início do jogo. Não comprometeu, foi um goleiro seguro durante a partida. A gente tinha a expectativa de que ele catasse algum pênalti na disputa, né? Acabamos perdendo por 4-1 e não pegou nenhum pênalti. A gente tinha essa expectativa de, trazendo o Fábio, ele iria resolver numa possível disputa por pênalti, mas não foi isso que aconteceu nesse jogo contra o Olímpia. Se alguma coisa a se queixar do Fábio é no jogo da ida, em que ele falhou bizonhamente. O Fluminense poderia ter saído com o resultado de 3-0 lá do Newton Santos. Ele falhou no jogo da ida. Mas nesse jogo não tem como culpar o Fábio pelo resultado. Vou dar uma nota 6 aí pelo goleiro Fábio. O trio de zaga não foi bem. A equipe do Olímpia usou e abusou das bolas aéreas, e o trio de zaga falhou muito nesses cruzamentos, mal posicionado,
pichotada, principalmente do Felipe Melo. Em 1 ou 2 lances eu vi uma pichotadas do Felipe Melo. O Felipe Melo não estava numa noite muito feliz, perdeu um dos pênaltis na disputa. O Nino errou numa saída de bola, acabou construindo um contra-ataque, foi expulso. Então a zaga não estava numa noite feliz. Melhorzinho estava o David Braz. O David Braz que teve uma atuação melhor, bem melhor do que o Nino e que o Felipe Melo. Por isso que eu vou dar uma nota 4 para o Nino, e uma nota 4 para o Felipe Melo, e uma nota 6 para o David Braz, que fez um gol no primeiro tempo, que foi anulado pelo árbitro. Não teve VAR nessa partida. Eu até agora não vi a bola bater no braço do David Braz. Aí é complicado, né? Você jogar numa fase de uma pré-Libertadores e não ter o VAR para averiguar um lance desse. Nota 6 aí pro David Braz. O Calegari muito mal no apoio. Aliás, ele não apoiou, ele não apareceu na parte ofensiva, e na parte defensiva ele contou muito com o auxílio do Luiz Henrique para ajudar ali na parte defensiva. A equipe paraguaia se utilizou muito da linha de fundo para esse tipo de cruzamento, e o Calegari sofreu, mas sofreu muito ali, principalmente na parte defensiva. Vou dar uma nota 4 pro Calegari, esperava mais dele no jogo. O André é aquela situação que eu já tô cansado de dizer, que o Felipe Melo, 3 zagueiros, o Felipe Melo avança, entra no setor do André, empurra o André para cima, para frente, e o André tem menos espaço. O André gosta de jogar vindo de trás com essa bola, para dando início das jogadas no meio de campo. E o André sofreu com esse sistema, com esse meio de campo, com apenas 2 jogadores, como não é o Martinelli como foi hoje, é o Iago, que tem a responsabilidade, essa dupla de fazer a armação do jogo. E eles não sabem fazer isso, o André não sabe fazer isso, e o André não esteve numa noite feliz. Vou dar uma nota 5, aí para o André. Quem jogou ao lado dele foi o Martinelli, que conquistou a posição de titular para esse jogo tão importante, colocando o Iago no banco. E eu senti falta daquele Martinelli participativo, que chega na área, que bate de fora da área. O Fluminense jogou muito atrás, muito retrancado, e o Martinelli foi nessa onda. O Fluminense não conseguiu trocar passes no meio de campo, também muito por causa da atuação do Martinelli. Senti falta ali do Martinelli, do time reserva do Fluminense do Campeonato Carioca. Aquele Martinelli que troca passe, que distribui o jogo, que vira o jogo. Uma atuação ruim do Martinelli. Nota 4 para ele. E o Cris Silva, né? Como eu falei, eles usaram e abusaram das jogadas de linha de fundo, de cruzamento para a área. Só tinha um jogo, só tinha algo a fazer na partida. A equipe do Olímpia é muito limitado, eles passaram 90 minutos fazendo chuveirinho, e a maioria dos chuveirinhos do Olímpia foram nas costas do Cris Silva. O Cris Silva muito mal na parte defensiva, nulo na parte ofensiva, não fez um cruzamento para a área. A gente só lamenta, né? O Fluminense com um salário atrasado no mês de fevereiro, com o 13º atrasado, cheio de problema financeiro, eliminado na pré-Libertadores, não chegou nem à fase de grupo, um baque tremendo financeiro. O Fluminense se gastar dinheiro na contratação desse jogador, mesmo parcelado, mas é uma dívida que vai ficar pela frente. Olha o que está acontecendo com o Sornoso, Orejuela. O Fluminense trazer um lateral tão limitado como o Cris Silva. Nota 3 aí para o Cris Silva. John Arias, ele conseguiu puxar alguns contra-ataques interessantes no primeiro tempo, fez um primeiro tempo até interessante em termos de contra-ataque, ali jogando pelo lado esquerdo. Tem que ser titular, melhor do que o William Bigode para jogar naquela função ali, aberto pelo lado esquerdo. Não sei porque ele não aguentou o jogo todo, saiu com câimbras, foi substituído. Quem entrou no lugar dele foi o Biel, para nossa infelicidade, entrou o Biel, e o Biel perdeu um gol sozinho, meio do goleiro. Se fosse o John Arias, a bola teria até entrado. Vou dar uma nota 6 aí pro John Arias. Germancano, senti falta do Germancano, jogou muito mal. Praticamente não vi o Germancano na partida. Ele teve uma oportunidade, para não dizer que eu não vi, ele teve uma oportunidade no primeiro tempo, que o John Arias inverteu uma jogada, ele ficou cara a cara com o goleiro e chutou em cima do goleiro. Muito pouco o Cano, vou dizer assim, um péssimo jogo dele. Ele saiu aos 85 minutos para a entrada do Pineda. Nota 3 aí pro Germancano. Luiz Henrique é outro jogador que também atuou muito mal. Muito mal. Está mais preocupado em auxiliar ali pelo lado direito o Calegari. Na parte ofensiva não puxou contra-ataque. E quando teve a oportunidade de puxar o contra-ataque, fez as escolhas erradas. Tentando fazer dribles sem nexo, passando o pé por cima da bola.
parecia que estava com a cabeça em outro lugar. Essa que é a preocupação. Você vende um jogador tão jovem, assim, de 21 anos de idade, ele tem que ter estrutura psicológica para poder separar as coisas. E isso me deixa muito preocupado, essa venda prematura, e a gente vai ter que um jogador aí que vai até o meio do ano, até a próxima janela, e a gente não tem a certeza que se o jogador vai ser o mesmo que era antes da venda. Nota 3 aí pro Luiz Henrique, que atuou muito mal, saiu pro William Bigode, que entrou, recebeu uma falta, puxou um contra-ataque, porque ele recebeu a falta e se levantou, meteu uma enfiada bonita pro Gabriel Teixeira, podia ser o gol da classificação, e o Gabriel Teixeira perdeu o gol sozinho, ele e o goleiro. O William Bigode entrou bem, cara, puxou um ou outro contra-ataque, foi bem participativo, perdeu um dos pênaltis, que é triste. Vou dar uma nota 6 aí pro William. E o Biel, que saiu o Arias para a entrada dele, para puxar esses contra-ataques, teve logo, assim que ele entrou, no minuto seguinte, ele teve a bola do jogo para fazer o gol, aí ele perdeu sozinho, ele e o goleiro. Para nossa infelicidade, ele tem um grave defeito na sua formação como atleta nas categorias de base, que é a dificuldade que ele tem para concluir a gol. Foi isso lá em Bacaxá, no jogo contra o Boa Vista, ele perdeu um gol sozinho, ele e o goleiro na pequena área, e num jogo decisivo de Libertadores, ele também perdeu um gol depois do passe do William Bigode. Depois ele saiu, né, aos 85 minutos, para a entrada do Lucas Claro, depois da expulsão do Nino para repor a zaga. Abel chamou todo o time do Olímpia para dentro do seu campo. É complicado. A minha preocupação, já que já é o segundo jogo que o Gabriel entra, será que na cabeça do Abel e da diretoria tricolor, o Gabriel Teixeira é o substituto imediato para a saída do Luiz Henrique? Se for, meu amigo, está indo para o caminho errado. Está para o caminho muito errado. Nota 2 aí para o Gabriel Teixeira. Aí entrou o Pineda no lugar do Cano aos 85, entrou o Lucas Claro no lugar do Gabriel Teixeira aos 85 também. Aí faltando uns 5 ou 7 minutos para o final do jogo, muito pouco tempo para dar nota para o Lucas Claro e para o Pineda. Os dois vão ficar sem nota. Daí eu vou dar uma nota 2 para o Abel Braga. Novamente o Fluminense teve uma postura covarde, uma postura muito defensiva. Me parece, se confirma, né, o atraso do técnico e tático do Abel Braga. Acho que o Fluminense poderia ter feito uma marcação mais adiantada, mais no campo do adversário, provocando o erro do Olímpia. Acho que o Fluminense recuou, defendeu muito atrás. O Abel fez substituições muito ruins no segundo tempo, em que trouxe mais ainda esse time paraguaio para dentro do seu campo, um time paraguaio muito limitado, time de uma nota só, que só tem uma jogada ofensiva, que é cruzamento na área, e mesmo assim o Abel não conseguiu armar o time e botar uma postura adequada para o time do Fluminense para poder vencer essa partida e se classificar, tendo 2 gols de diferença de vantagem. Aí é muita limitação. Aí a gente faz o questionamento. É com o Abel que a gente vai para a Sul-Americana? Tem como tirar coisa melhor do Abel? Tem como o Fluminense conseguir algum título com o Abel Braga no comando do Fluminense? Porque, meu amigo, ele é um dos grandes responsáveis pela eliminação do Fluminense nessa pré-Libertadores, por causa da postura do time, principalmente por causa de suas substituições. As escolhas do Abel para esse jogo foram muito infelizes. Nota 2 para o Abel Braga. E eu vou ficando por aqui, pedindo seu like, a sua inscrição. Até o próximo vídeo. Complicado. Tô indo nessa. Fui!